Olá, querido, graça e paz, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um Minuto da Lição. Tema de hoje, transmitindo a palavra de Deus. Se você analisar os apóstolos de Jesus, você vai ver que todos eles passaram por grandes dificuldades, enormes provações por amor e por causa do Evangelho. E a vida do apóstolo Paulo não foi diferente. Ele sofreu bastante por conta do Evangelho, sofreu acusações, sofreu perseguições, sofreu até a morte por conta do Evangelho, por conta da verdade no qual ele acreditava. Mas o que leva uma pessoa a ser tão fiel a Deus? Quais os motivos que ela tem? Que confiança ela tem para continuar seguindo em frente, mesmo em meio a tantos desafios, mesmo em meio a tantas provas? O apóstolo Paulo, ele confiava na palavra de Deus. Ele sabia que a palavra de Deus, no fim de todas as coisas, ela iria triunfar. Essa é a nossa fé também hoje. Será que vale a pena fazer o que é bem, o que é bom? Será que vale a pena ser certo aqui? O que me garante que o que eu estou fazendo de certo hoje vai produzir frutos no futuro? O que garante isso é a minha fé e a confiança em Deus, porque a palavra de Deus diz que no final de todas as coisas, Deus vai ser vencedor. Então essa luta que nós passamos aqui vai valer a pena sim. Quando chegar no final dessa história, nós iremos erguer os nossos olhos e agradecer a Deus pelas bênçãos e por toda a vitória no qual nós conquistamos aqui devido à força de Deus. Os reformadores também enfrentaram bastante dificuldades semelhantes a essa dos apóstolos. A história de hoje conta sobre William Tyndale. Ele também, assim como Wycliffe, ele tinha um desejo de dar à Inglaterra uma tradução precisa e legível da Bíblia. Muitos não sabiam inglês, muitos não tinham acesso à Bíblia, então as pessoas que tinham contato com a Bíblia eram os líderes da igreja. As pessoas comuns não tinham como decidir, como escolher. Elas decidiam a quem acreditar pelo que um pastor, pelo que um bispo, pelo que um padre falava na sua própria igreja, e eles decidiam seguir. Só que a verdade ela foi omitida, ofuscada, foi deturpada, e muitas pessoas estavam caindo no engano. William Tyndale, ele desejou fazer o quê? Traduzir a Bíblia, assim como Wycliffe fez. E ele pegou algumas traduções, alguns erros de tradução que o Wycliffe tinha feito isso há 140 anos atrás. E Tyndale também começou a traduzir a Bíblia com mais precisão. E sabe o que aconteceu com Tyndale? Ele foi preso e foi julgado também. E muitas de suas traduções da Bíblia, que ele fez, traduziu com tanto esforço, dedicando tempo naquilo ali, acabaram sendo apreendidas pela liderança e também queimadas de forma pública, em praça pública. Imagine você se esforçar para fazer algo de bom. E aquilo que você dedicou tempo, suor, talento, a sua própria vida, acabar ali sendo mastigada, acabar ali sendo queimada, apreendida de forma pública. Parecia que tudo tinha ido por água abaixo. Mas, depois do seu julgamento na Bélgica, em 1536 d.C., ele foi condenado sob a acusação de ser herege e sentenciado à fogueira. Tyndale, por conta da sua ousadia de traduzir a Bíblia Sagrada, ele acabou sendo sentenciado à morte, e morte dura, morte de fogueira em praça pública, e seus carrascos estrangulavam ele, enquanto as pessoas amarravam as estacas nos seus pés, nos seus braços, e jogavam ele para ser queimado. Só que as últimas palavras de Tyndale, antes de morrer, foi: Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. E essa simples oração, fervorosa, Deus acabou ouvindo a oração de Tyndale. E 4 anos depois da sua morte, as traduções da Bíblia foram publicadas. Em 1611, a versão King James, você que acompanha traduções de Bíblia, essa tradução é das mais conhecidas, a King James da Bíblia, ela foi impressa. E o interessante é que os 54 pessoas, os autores daquela Bíblia, que traduziram aquela Bíblia, elas realizaram um trabalho baseado na tradução que William Tyndale tinha feito no passado. Eles pegaram os escritos e começaram a traduzir em cima daquilo que Tyndale tinha feito. E o mais interessante é que essa Bíblia King James de 1611 foi 76% da tradução de Tyndale aqui no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento foi utilizado ali 83% da tradução de Tyndale.
Isso quer dizer que o trabalho de Tyndale foi quase 100% ali na Bíblia que nós temos hoje, na King James. Em 2011, a versão dessa Bíblia, King James, comemorou 400 anos, ultrapassando a marca de 1 bilhão de Bíblias impressas. Isso foi traduzido em vários e vários outros idiomas e impactou centenas, dezenas, milhares e milhões de pessoas ao redor do mundo. Nós confiamos na palavra de Deus, sabemos que ela tem poder para transformar. Deus estava à frente desse projeto. Embora Tyndale morreu sem ver essa grande transformação, mas Deus estava tomando conta da vida de Tyndale, tomando conta da nossa vida também. Então, durante toda a história, Deus tem conduzido o seu povo com segurança. Pessoas vão morrer, mas a palavra de Deus ela não vai morrer. Ela vai sempre seguir à frente. O Evangelho alcançou a mim, o Evangelho alcançou você hoje também, devido à obra do Espírito Santo de Deus. Pessoas ousadas que confiavam em Deus também deram a sua vida para que a mensagem pudesse chegar até a mim e a você. Aí eu te pergunto, será que o sacrifício de William Tyndale valeu a pena? Hoje, em 2024, eu digo com toda certeza, claro que valeu a pena. A Bíblia hoje está em todos os lugares, em todos os locais, até em aplicativos. É publicada, ela é compartilhada nas redes sociais. A palavra de Deus ela está se expandindo cada vez mais. E isso é muito importante, sabe por quê? Porque quando eu transmito a palavra de Deus, eu estou cumprindo um mandamento. E dos indícios da volta de Jesus, que é a pregação do Evangelho. Quando esse Evangelho for pregado em todo o mundo, o Evangelho verdadeiro, assim será o fim, Cristo irá voltar. Que Deus venha te abençoar, que você também possa ser um portador da palavra de Deus, um transmitidor, um emissor da palavra. Não importa a maneira que você pregue, o ideal é que você continue pregando essa palavra maravilhosa que transforma vidas. Que Deus venha te abençoar, que Deus te ajude, com certeza, não só hoje, mas para todo sempre. Esse é meu desejo e minha oração.